Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. E aí eu convido a todos vocês, juntamente conosco, para que nós possamos formar essa corrente de vibração positiva e com isso sintonizarmos com a espiritualidade maior. E cada um de nós tem o seu anjo da guarda, tem aquele que protege, aquele que orienta, e reforçando com a energia da nossa casa para que todos possam ter vibração altamente positiva. Rogando a Deus que nessa noite de hoje nós possamos, nessa conversa informal, porém muito sincera, quem sabe abrirmos o nosso entendimento para que nós consigamos encontrar essa tão sonhada liberdade interior que é através da compreensão, da mudança, da transformação. Que Deus e a espiritualidade protejam a todos que estão nos ouvindo nesse momento, assistindo, aqueles que vão nos ouvir no Spotify, no YouTube, aqueles que mais tarde também vão assistir no Instagram. Que Deus abençoe e proteja a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, vocês vão ver aí, né, o nosso querido afilhado passou aqui rapidinho, nem parou para pensar, porque um cachorrinho invadiu aqui o momento e ele ficou preocupado de tirar o meu cachorrinho, tá certo? Então foi muito bom porque deu uma descontraída. E aí esse que vocês viram passar aqui rapidinho, o nome dele é Guto. Ele faz parte também da nossa equipe. Foi inocente também. Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje uma conversa que eu tenho comigo, porque tudo que eu falo aqui são reflexões que eu faço através das minhas experiências, através das minhas vivências, das minhas indagações, dos meus questionamentos. E eu tenho pensado muito sobre a questão do apego e desapego. O que significa apego? E fazendo alguns estudos, incluindo dentro da psicanálise, espiritualmente falando também, porque na Bíblia é comum você encontrar, quando se fala sobre apego, no Eclesiastes, por exemplo, é muito claro, tem provérbios que falam sobre o apego, né? No Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre apego, a espiritualidade, muitas das mensagens que eles nos passam, também tem falado muito sobre a questão do apego. O significado do apego. Apego é uma atenção excessiva em algo, ou em alguém, ou em alguma situação, no qual eu fico o tempo todo ligado. Quando é com uma pessoa, eu sou muito apegada a essa pessoa, ou seja, essa pessoa, eu sou apegada a ela, porque eu só vou me sentir através dela, ou através de um filho, ou através de um pai, de uma mãe, de um amigo. É um sentimento que é considerado extremamente negativo, porque eu só me vejo fazendo alguma coisa com a ligação e esse apego com as pessoas que eu sou apegado, que eu estou vinculado. Então isso é um sentimento, não chamo de sentimento, é uma emoção, que se nós formos analisar bem, nós somos apegados em tudo. Temos apego ao passado, que ele fica constantemente girando na nossa mente, estamos o tempo inteiro apegados no passado, com isso nós vamos desenvolver um sentimento de frustração muito grande, podemos desenvolver um sentimento de raiva muito grande, de depressão muito grande, porque é um pensamento sistemático, eu fico apegado a esse pensamento o tempo inteiro. E aí tem um tipo de apego em que eu necessito de sempre ter uma pessoa para eu me sentir bem e ser feliz. Eu só
Tem pessoas que falam assim, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo ficar sem ninguém. E aí quando eu consigo uma pessoa na minha vida, eu com o meu apego, com medo de não ter aquela companhia, porque eu não me acho autossuficiente para que o tempo me traga a pessoa certa, então qualquer tipo de situação e sentimento ou emoção que me é oferecido, para mim se torna extremamente importante, porque eu me apego a essa pessoa e eu tento provar para ela o tempo inteiro o quão eu sou necessário na vida dela, o quão eu sou importante na vida dela. Eu já tenho uma vida anulada, eu me anulo ainda mais para provar para essa pessoa que ela não consegue viver sem a minha presença. E quando a pessoa percebe isso, dependendo do grau de entendimento dela, vai gerar um conflito muito grande, ela pode vir explorar isso em mim. Ela pode, cada vez que ela necessita de algo ou de um sacrifício maior, ela sabe que ela pode apelar a esse apego que eu tenho e com isso ela vai também me blindando para que eu não consiga perceber o mundo que está à minha volta. Isso é um sofrimento terrível, porque além de eu me desdobrar o tempo inteiro para provar para as pessoas o quanto eu sou importante na vida delas, isso vai se tornando cada vez mais pesado. Porque para provar a minha importância, eu tenho que anular as minhas necessidades. Elas não têm importância nenhuma, desde que eu agrade aquela pessoa. A pessoa, quando ela é apegada, socialmente falando, é aquela pessoa que ela precisa estar sempre querendo ser aprovada pela opinião alheia. Ela nunca pode demonstrar uma fraqueza, um não conhecimento, um não entendimento. Quando as pessoas não a aprovam ou não a entendam, ela se sente humilhada, ela se sente não reconhecida, ela se sente não ouvida, não entendida. Mas o tempo inteiro também eu tenho que ficar fazendo coisas para agradar as pessoas, para que elas tenham uma opinião positiva a meu respeito. Mesmo que as coisas que eu faça eu não concorde, mas eu tenho que fazer para agradar. É aquela pessoa que fala sim para tudo, né? E por mais difícil que esteja a vida dela, por mais complicado que esteja, então tudo que pede para ela, ela está fazendo sim, tudo que ela está indo atrás, ela está tentando fazer, ela está tentando ajudar, mas ela está extremamente sobrecarregada, ela está extremamente extenuada e ela não consegue também desenvolver aquilo que é melhor para ela. E aí tem o apego com pai, apego com mãe, apego com filha, eu não vivo sem isso, sem aquilo. Apego com ideias. Às vezes eu tenho determinadas ideias e eu fico tão apegada a ela, essa ideia fica girando o tempo inteiro na minha cabeça, fica girando, sempre girando, e eu buscando algum acervo para poder alimentar esse pensamento, mas quando o apego é muito grande, porque eu tenho medo de não conseguir concretizar o que eu pensei, eu fico estagnado, eu não consigo realizar, porque toda a minha energia fica somente para poder alimentar esse desejo, esse pensamento, essa coisa que eu coloco na minha cabeça. E quando eu sou apegado, eu não dou a oportunidade que a minha mente possa captar, observar, ver coisas que possam dar elementos para que ela consiga realizar de verdade aquilo que é importante. O contrário do apego é o desapego. É importante dizer que quando eu sou muito apegada a alguém ou alguma coisa, está longe de ser amor. Está longe de qualquer sentimento positivo. Esse apego excessivo, ele é uma necessidade que eu tenho de ser o tempo inteiro reconhecido, de me sentir útil. Isso tem a ver com o processo na infância, como eu fui criado, como eu interpretei determinadas situações que eu vivi, aí já entra em outra área. Eu quero simplesmente fazer com que nós possamos pensar sobre isso. O desapego é o contrário do apego. É quando eu deixo a vida fluir. O que isso significa? Se eu conheço alguém e essa pessoa é muito importante na minha vida, mas por algum motivo esse relacionamento não deu certo, eu vou sofrer, mas eu permito que isso flua da forma mais espontânea possível. Eu permito que a vida atue na minha vida da forma mais plena possível.
mesmo com a dor que eu carrego. Porque quando eu sou desapegado, eu consigo enxergar aquilo que há possibilidade de dar certo e aquilo que não vai dar certo, aquilo que vai me extenuar, aquilo que vai tirar o que eu tenho de melhor, aquilo que vai cansar todas as minhas melhores possibilidades. A pessoa que é desapegada, ela, a partir do momento do desapego, ela se torna responsável pela sua própria vida. Ela é responsável pelas suas escolhas. Ela é responsável pelas consequências dela. E a pessoa, quando ela é desapegada, ela sabe disso. Quando ela vai fazer novas tentativas, ela tem uma mente já clareada, uma mente aberta, para poder perceber os caminhos no qual ela vai trilhar. E isso dá a ela uma responsabilidade enorme com relação à sua própria vida. E quando eu tomo consciência de que eu sou a única responsável pela minha vida, isso me dá uma sensação de responsabilidade muito maior, mas ao mesmo tempo de muita liberdade. Porque não existe uma imposição nesse sentido. Então, por exemplo, se eu caso, eu constituo uma família, eu tenho os meus filhos. Eu sou desapegado no sentido de que eu deixo, dentro da condição que eu carrego, dentro da formação que eu possuo e dentro da minha disponibilidade de aprendizado, eu repasso todas as minhas experiências para a minha família. Repasso a minha educação, mas eu deixo que a vida flua. Em que sentido? Meus filhos irão crescer, eles irão fazer as suas escolhas. A partir do momento que eles fazem as suas escolhas, na maioria das vezes elas não vão condizer com os meus desejos. Quando eu sou desapegado, eu não tenho esse desejo de escolha para os meus filhos. Eu quero que meus filhos tenham uma boa estrutura emocional, uma boa estrutura mental, uma boa estrutura espiritual, uma boa estrutura educacional e uma boa base moral. As escolhas que eles irão fazer, quando eu tenho desapego, é o ciclo natural da vida. Eles vão ter que seguir, fazer a sua caminhada. Eles vão ter que aprender também com a vida. Eles terão que viver as suas próprias experiências. E no momento oportuno, quando eu puder ser útil, eu estarei lá para poder auxiliar. Mas nunca tentar conduzir as vidas desses filhos da forma como eu acho que deva ser. Porque o apego ele tem um malefício muito grande. Porque quando eu sou muito apegada, eu sempre sou a vítima de qualquer tipo de situação. Então as coisas quando acontecem e me ferem, eu vou delegar a terceira responsabilidade daquilo que me cabe ser responsável. Eu vou responsabilizar alguém, uma situação, um fator, mas eu nunca me responsabilizo, nunca me coloco na condição das minhas escolhas. Alguém tem que fazer por mim, alguém tem que escolher por mim. Se não der certo, eu não sou culpado, porque alguém escolheu, alguém fez e alguém resolveu. Por que nós sentimos tanta necessidade das pessoas serem dependentes de nós? Sendo dependentes emocionais, dependentes da nossa opinião, dependentes das nossas atitudes. Porque somos extremamente inseguros, a nossa autoestima, às vezes a gente acha que está elevada, mas é muito baixa. Porque o desapegado, ele sabe exatamente os valores que ele carrega, positivos e negativos, ele sabe exatamente definir o tipo de sentimento que lhe é enviado, inclusive ele sabe avaliar o que está por trás. Se é um gesto de agressividade, um gesto de impedimento, um gesto não menos digno, ele vai saber o que está por trás. E o desapegado sabe exatamente como se desvencilhar disso. E o desapego, a pessoa fala assim, a pessoa desapegada, ela é fria, então ela não gosta de nada. Não, muito pelo contrário. Ela tem afeto e o afeto dela é tal que ela sabe o nível de responsabilidade que ela tem com relação a esse afeto, de que forma ela vai direcionar esse afeto, e ela compreende que o sofrimento que em várias situações da vida ali está causando dor, ela vai ter que passar por aquilo e aprender alguma coisa nesse sentido. E ela não delega responsabilidades. Ela sabe que a única responsável é ela mesma. E ela sempre vai se perguntar, o que eu preciso aprender com tudo isso? O que isso vai me fazer crescer? O desapego, o apego religioso.
Nós temos que entender a religião de uma forma muito natural, de uma forma muito responsável, de uma forma muito consciente, de uma forma muito real. A religião, ela não vai salvar ninguém. A religião, ela é uma referência na qual, quando eu quero ser salvo, eu busco na religião a força que eu necessito para me salvar. É por isso que Jesus, em sua máxima, quando ele curava, ele dizia: não fui eu que te curei, o que te curou foi a sua fé. Então nós precisamos, hoje em dia, começar a usar a nossa inteligência e raciocinar de uma forma bem lógica com relação a tudo que nos cerca. Hoje nós vemos de uma ascendência muito grande o apego à matéria, ao corpo, à aparência, à fama, o apego, eu faço qualquer coisa para que as pessoas me notem, para que as pessoas me engrandeçam, para que as pessoas me vejam. Eu faço qualquer coisa para isso. Então nós somos muito apegados à nossa falsa imagem. Nós dependemos muito disso, porque nós queremos sermos aceitos o tempo inteiro. E se eu faço sucesso hoje, eu deixo de fazer sucesso, obviamente eu vou entrar numa depressão profunda. Se alguém não gosta do meu trabalho, eu entro, fico deprimido, eu fico triste. A gente vê vários influencers ficarem indignados, porque eu tenho que ser aprovado o tempo inteiro. Quando alguém não nos aprova, nós não estamos falando que está certo e que está errado, nós estamos falando do não, quando entra o não na nossa vida. Nós nos sentimos destruídos, destituídos de qualquer tipo de força. Por quê? Porque nós estamos apegados exclusivamente na imagem, não aquilo que realmente somos. Porque geralmente quando nós utilizamos a imagem, nós não revelamos a pessoa que somos, não mostramos realmente todas as nossas condições, porque nós temos medo de não sermos aceitos. Então nós criamos uma característica, dentro dessa característica a gente observa que aí pode-se obter um sucesso, então começa a criar-se padrões de apego. Hoje nós vivemos uma sociedade cuja a necessidade de ser uma influência de qualquer tipo de situação, ela é tão grande que vai criando um padrão. Todo mundo hoje quer fazer a mesma coisa. A idade, os adolescentes, os jovens, eles padronizam. Aí você padroniza cabelo, padroniza pele, padroniza cirurgias, você padroniza maquiagem, você padroniza objetivos. Então eu sou muito apegado a isso. O desapegado, ele não tem essa preocupação, porque ele consegue desenvolver o afeto, ele consegue desenvolver o respeito, ele consegue desenvolver a limitação e perceber cada vez mais aonde está a sua própria limitação, entender a limitação do outro, porque ele simplesmente deixa que a vida flua. Ele simplesmente permite que a vida conduza através das nossas escolhas, das nossas experiências, ela vai conduzir, ou seja, ela vai responder todas as minhas ações. Então, se nós vivemos numa sociedade que todos estão dizendo hoje, os grandes especialistas na área, as religiões estão dizendo que nós estamos vivendo uma sociedade extremamente confusa, é porque, mais uma vez, nós vamos falar aqui, eu perco a minha identidade. De fato, eu não sei quem sou. Quem sou eu? E eu tenho medo de perceber a pessoa que eu sou e não gostar dela. Porque se eu não gostar da pessoa que eu sou, como que as outras pessoas irão gostar? Como que as outras pessoas irão aprovar? Mas eu tenho um sentimento tão negativo com relação a mim mesmo, que a primeira coisa que passa na minha cabeça é de fato eu não gostar de quem eu sou ou do que eu sou, a aparência que eu carrego, as necessidades que eu tenho. E eu não consigo enxergar de que todos nós temos dificuldades, facilidades, problemas. Todos nós, todo ser humano tem. Tem momentos que nós estamos alegres, tem momentos que nós vamos estar tristes, tem momentos que nós vamos ganhar, tem momentos que nós vamos perder, tem momentos que nós vamos realizar, tem momentos que serão realizados para nós. Então nós precisamos aprender a conviver com isso.
Nesse mundo em que se disputa, eu considero nada, porque é tudo uma grande ilusão, nós percebemos como é fácil de ser conduzido os nossos pensamentos e as nossas mentes por pessoas que estão mais experientes na argumentação. Nós, inclusive, somos tão apegados à aparência que nós perdemos a capacidade da observação. Nós vamos perder a capacidade de olhar o que está em torno. Quando é dito alguma coisa, a primeira coisa que a nossa reação é acreditar. Mas o apego nisso é tão grande que eu esqueço que eu sou capaz de pensar, de não concordar, de discordar, de falar isso aqui para mim não serve, isso aqui para mim não é bom, isso aqui eu não vou fazer. Seriam atitudes extremamente simples e normal e natural que o ser humano carrega. Mas nós colocamos um obstáculo, um empecilho tão grande que aí vem a dificuldade. Então a vida se torna inóspita para nós, ela se torna sem nenhum objetivo real, e nós mais uma vez continuamos a delegar. Aí nós vamos delegar a Deus todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas ruins, todos os nossos pequenos pecados cometidos todos os dias, todas as nossas ignorâncias. Porque eu vejo muitas pessoas, inclusive inteligentes, que dizem o seguinte: então, por que Deus não impediu que acontecesse aquilo? Por que Deus não impediu que acontecesse aquilo outro? Deus, não foi Ele não fez nada. As atitudes que foram tomadas são a de todos nós. Nenhum de nós está ileso de responsabilidade. Aí nós estamos apegados à mentira, e esse apego também a essa nuvem que vai nos enceguecer. Então nós não paramos para pensar que quando eu penso negativamente, quando eu desejo negativamente algo para alguém, eu estou alimentando a grande carga negativa que permeia todo o planeta Terra. Eu sou coadjuvante ou coparticipante de todas as tragédias que acontecem. Por quê? Porque eu alimento em mim. Quando eu alimento coisas negativas, pensamentos negativos, atitudes negativas, e eu não reajo no sentido de mudar essa condição, eu emito uma frequência, eu emito uma onda que vai alimentar a onda negativa. Então eu também sou responsável por isso. Mas como que eu vou me responsabilizar sendo que eu me julgo uma pessoa perfeita? A própria perfeição que eu acho que eu carrego é um apego às grandes ilusões que o ser humano se alimenta o tempo inteiro. Ser imperfeito não é ruim. Ser imperfeito está implicitado que eu estou numa condição a nível de entendimento no qual eu estou passando por um processo de evolução. Aí quando eu entendo isso, eu sei que as coisas estão ali na minha frente para mim aprender com elas. Elas vão desenvolver em mim uma capacidade de entendimento e vão me armar de força suficiente para que eu consiga superar as minhas deficiências e eu consiga estimular toda a potencialidade que eu carrego positiva e me permite eu me sentir uma pessoa que nasceu, que viveu várias experiências, que procurou aprender com elas, que desenvolveu dentro dessas experiências de forma positiva um aprendizado, que vai errar muito e com esses erros vai continuar aprendendo, vai amadurecendo e vai envelhecendo e chega a um nível da vida que quando se olha para trás, dá aquela sensação de que eu de verdade, com toda a minha alma, com todo o meu coração, eu fiz o que pude e da melhor maneira possível, mas sem vaidade, sem que o ego seja maior do que a realidade, mas com a convicção de que realmente se esforçou, de que errou em muitas coisas, mas também acertou em tantas outras e que está disponível para continuar aprendendo. Nós vivemos nesse mundo do apego, cuja batalha dos egos é devastadora, né? E rompe qualquer energia positiva que possa vir alimentar os melhores pensamentos que eu possa carregar.
Vocês já perceberam que tem uma notícia ruim e uma notícia boa? A notícia boa ninguém presta atenção. Nós prestamos atenção na notícia ruim. Nós prestamos atenção nas notícias em que nós estamos vendo pessoas sendo massacradas ou sendo destruídas pela sua própria vaidade, pelo seu próprio ego. Eu tive uma base pelas Olimpíadas, pelas Paralimpíadas. Ela é uma referência para mim para dar essa explicação. Né? Os Paralímpicos, como eu digo, o grande desafio deles é com eles, é superar as suas próprias limitações, provar para eles mesmos quanto eles são capazes, eles com eles, de terem uma vida dentro da sua condição, uma vida da melhor forma possível, de se olharem no espelho, mesmo que eles não ganhem nenhuma medalha, mas eles conseguiram coisas que pessoas ditas normais jamais conseguiria, porque houve esforço, houve luta, houve aquele acreditar, eu posso sim, eu posso realizar. Houveram pessoas que trabalharam, estudaram técnicas, que se dedicam o tempo inteiro a auxiliar as várias deficiências, entre aspas, físicas, né? Porque elas precisam ser superadas de uma outra maneira e de uma outra forma. O Brasil ficou em 5º lugar no quadro de medalhas, num país tão carente de tudo, mas está mostrando que quando nós queremos, nós conseguimos fazer. Quando as pessoas acreditam nas possibilidades, nós conseguimos realizar. Mas não é notícia, não é interessante, porque eu não estou de frente com aquela perfeição e aquele apego da matéria que eu tanto luto, que eu tanto desejo para a minha vida. Eu analiso o ser humano como qualquer tipo de dificuldade, ou que ele seja portador de necessidades especiais, entendeu? Para mim não faz nenhum sentido, eu nem olho, para mim não tem um valor, então eu não vejo um ser humano ali. Se eu não sou capaz de sensibilizar com a luta de quem se supera, me supera e supera um punhado de atleta aí que tem todas as suas condições normais, como que eu estou entendendo essa vida? Então eu fiquei muito emocionada de ver a emoção desses atletas, o esforço deles, eles olharem para si mesmos, a gente sentia isso na vibração, no olhar, aí eu consegui. Às vezes relembraram dos acidentes, aqueles que já nasceram portadores da dificuldade, aqueles que sofreram acidentes, deve passar um filme na cabeça deles, e eles devem se sentir extremamente libertos e livres e conscientes do quão eles são capazes. E se eles forem esperar a aprovação de uma sociedade extremamente materialista, eles não fariam nada, porque eles seriam derrotados com o sentimento e pensamento do ser humano. Não consegue, não tem condição, não tem capacidade, porque é assim que nós pensamos, é assim que nós valorizamos a vida, é assim como que nós enxergamos a vida. Então, várias organizações que estão mais conscientes, sejam elas religiosas, sejam elas espiritualistas, até governamentais mesmo, organizações cuja responsabilidade com a vida do ser humano está ali dentro dos seus estudos, dentro das suas observações, um apelo para que as entidades governamentais pudessem, de alguma maneira, introduzir, né, na sociedade a necessidade de enxergar o ser humano como ser humano, né, para que isso pudesse ser estimulado, as várias capacidades e dons que as pessoas têm, e todo ser humano tem, mas que está ali sendo massacrado o tempo inteiro por uma necessidade tão pueril, tão insignificante, tão cega. É isso? Alguém quer fazer? Estava observando aí a senhora falar essa questão do apego das ideias, que é uma coisa tão recorrente assim, agora que a gente está passando por essa fase da política, né, madrinha? E às vezes a pessoa tem uma ideia tão arraigada de um projeto de cidade, de país, que ela fala que eu queria que reformasse isso, vai reformar aquilo, e quando você vai pensar aquele projeto na prática,
às vezes ele exclui uma parcela tão significativa como esse exemplo dos Paralímpicos que a senhora está passando, que a necessidade de fomento no esporte, não só do Paralímpico, o esporte como um todo. E se essa ideia que é tão arcaica fosse implantada, muitas parcelas da sociedade sequer seriam ouvidas, porque essa nossa ideia de perfeição, de ausência de tempo, de estar focado só um estereótipo que me contempla e eu excluo todo o resto, a maioria de nós está à margem, porque o padrão, o estereótipo, ele é muito excludente. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem uma ideia tão presa da sociedade que ela quer, que ela acha que vai ser boa, mas ao mesmo tempo ela não raciocina o quão essa sociedade vai marginalizar as outras pessoas. É porque ela precisa de voto, então ela precisa que a imagem dela seja aceita, né? E ela acha que a imagem dela só será aceita a partir do momento que ela fizer promessas na qual as pessoas anseiam. Só que as pessoas também são tão apegadas só à palavra e não observam que esses anseios eles nunca são concretizados e nunca são realizados. E hoje eu observo que nos discursos, nos debates, o que manda é a agressividade, é o desrespeito contínuo. Não interessa o que a pessoa seja, mas o desrespeito é tão grande, o nível de agressividade é tão grande, é tão empobrecedor, é tão pobre tudo. E quando você vai observando, a pessoa se engrandece, ela se exalta, ela se acha o máximo, porque ela acaba se tornando o máximo, porque ela fala aquilo que a maioria das pessoas gostariam de dizer, porém elas não têm coragem. E ela utiliza disso como ela faz essa projeção das massas, ela sabe o que as massas estão pensando e sentindo, na forma mais absurda que eu acho, que é uma ruptura, acaba de romper a política, realmente ela ficou uma coisa tão pobre, tão sem credibilidade. Você vai olhar candidatos aí, você não acredita em nenhum mais, porque cada um está utilizando esse apego da ideia. Então hoje é o apego do desrespeito, é o apego da aparência, da agressividade, de eu apontar o dedo e falar que você é isso, que você é aquilo, sendo que eu igualmente sou. E aí eu tento mostrar para as pessoas que eu não sou nada disso, que nem todo mundo fala isso, a mesma coisa. Mas como eu já tenho experiência nesse sentido, eu consigo ter domínio. E aí as pessoas vão acreditar, né? A senhora está trazendo uma forma diferente, né, de enxergar o apego e o desapego, porque quando fala-se apego e desapego, a gente sempre pensa em coisas materiais, né? Tudo que seja concreto. E o apego da forma que a senhora está trazendo é engraçado porque assim, é até contraditório com a vida, né? Porque a gente vem, nasce e a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. Então, o apego, ele não faz sentido dentro do processo todo, dessa lógica, né? Sim. Porque a gente não vai levar nada de material, nem de concreto, nem do que a gente que está aqui, né? E além disso, a vida ela é extremamente dinâmica. Ela hoje está de um jeito, amanhã está de outro, hoje a natureza está de uma forma, amanhã a natureza está de outra forma, hoje você está aqui, amanhã você está lá. Você tem vários estágios na sua vida, né? Onde você é bebê, criança, jovem, adulto, até chegar a hora de você partir, né? E a senhora trazendo essa forma de enxergar o apego, o desapego, imagina o apego a opiniões, por exemplo, ou até mesmo o apego a revoluções, né? Porque as ideias elas vão mudando, as necessidades vão mudando, né? Conforme você levantou a questão da política, e hoje uma opinião que você tinha, ou ideia que você tinha, sei lá, 15 anos atrás, não vai servir, talvez não sirva, né? Pode ser que sirva, pode ser que não, mas você precisa observar o todo para poder ver se aquela opinião ou aquela ideia ainda faz sentido
E se você viver apegado a ela, você vai colocar, você vai encaixar igual uma peça de quebra-cabeça que não é para enfiar ali. O desenho final vai ficar torto, não vai funcionar. Então, olha só como é bonito o que a senhora está trazendo, dessa forma de pensar o apego e o desapego sem ser as coisas concretas. Como é que está em tudo assim, né, que a gente vive, e como que isso precisa ser observado. Né? Então, quando você analisa o desapego, ele faz com que você proteja a sua própria vida, que você passe a ser responsável por ela. E ele te dá clareza daquilo que a vida está te oferecendo e o quanto você pode aprender com ela, crescer com ela, porque você vai entrar na zona espiritual, você vai aprender a olhar para dentro, não mais só do lado de fora. Aí a vida de fato vai passar a fazer tanto sentido que você sabe que você nasce e vai morrer, mas você vai morrer bem. E que esse morrer não é o fim de tudo, é apenas um recomeço. Então você consegue entender isso de uma forma muito clara, sem causar essa ansiedade e esse medo. Porque o apego, o que ele vai te acelerar? A ansiedade e o medo. Porque você tem a ansiedade de conquistar e o medo de perder o tempo inteiro. Uhum. E isso te impede de ter clareza com relação à vida, te impede de observar as coisas, né? Então, nós vivemos um apego do medo. Hoje, o mundo está acontecendo isso, a humanidade tem conserto, o juízo final, Jesus está baixando aqui, tem gente que faz os anjinhos lá voando, fala, viu aquele anjo ali lá no céu, e aí vai ser separado. É só coisas extremamente negativas. Todo mundo está apegado a isso. As pessoas não estão conseguindo parar e pensar e reavaliar o que Jesus realmente veio trazer, o que as Escrituras realmente estão falando. Então, as pessoas que estão atreladas ao medo, e essas pessoas elas são facilmente de ser dirigidas pelo medo, porque gera ansiedade, a ansiedade traz um medo terrível, porque elas pegam apenas uma frase e destacam ali todo o outro contexto que está por trás. Aquilo não existe um enfoque naquilo. Mas eu estou tão desesperado, estou com tanto medo, estou tão ansioso, que eu não penso, eu não raciocino, eu não vou buscar aonde está essa verdade. E aí eu entro em desespero, eu acho que o mundo realmente não tem saída, acho que a humanidade não tem conserto, então o que vai acontecer? Eu parto para as drogas, eu parto para o suicídio, falo assim, a vida não vai me dar nada mesmo, eu vou fazendo e atropelando, e com isso a minha consciência ela vai cada vez mais afundando. Eu não sei o horário como é que está. Falta 10. 12, na verdade. Então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Muito bom. Sensacional. Então eu vou fazer a oração final e aí nós vamos encerrar a nossa conversa dessa noite de hoje. Eu peço a Deus que me dê esse nível de consciência e entender. E a palavra ela tem muita força, mas ela também tem um significado. E dentro do significado é preciso que nós busquemos o raciocínio e nos colocamos no meio desse raciocínio. Então, se eu for buscar o significado da palavra apego, eu vou encontrar, desapego, eu vou encontrar. E se eu encontrar, eu raciocinar em cima disso, em tantas outras situações da nossa vida. A palavra ela precisa ser ouvida, mas ela precisa ser pensada, analisada, sentida e vivida. Não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível de se conseguir dominar aquilo que nos domina, que é a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa suposta incapacidade de superação. É muito importante ouvirmos a palavra, mas o que está por trás dela e como essa palavra vai agir na minha consciência, nas minhas ações, nas minhas escolhas. Eu posso ouvir e entender a palavra ou não,
Mas quem proferiu a palavra é uma pessoa, quem escutou é outra. Responsabilidade de ambas as partes, o que falou, o que escutou. A intenção do que falou e a intenção do que escutou. Precisamos entender o som das palavras, elas são mágicas. Elas podem destruir uma pessoa, como elas podem curar. Elas podem falar de feiuras e tristezas imensas, mas elas podem enaltecer a esperança, a alegria, a força. As palavras, elas podem ser carregadas de hipocrisia, mas elas também podem ser carregadas de uma verdade suave, serena, na qual eu posso repousar a minha mente enquanto eu penso por mim mesmo. As palavras, elas constroem como elas podem destruir. A palavra de ordem, quando ela é dada para destruição, ela permite também que dentro dessa destruição existe a palavra de recomeço. Eu posso recomeçar diferente, eu posso recomeçar mais forte, eu posso recomeçar melhor, eu posso recomeçar com a dor e transformar essa dor em grande aprendizado, em sucesso para a minha vida como pessoa, como ser interno. Eu posso estabelecer dentro de total destruição, dentro de uma sociedade, uma construção de uma sociedade mais valorosa, mais justa, mais harmoniosa. A palavra existe porque ela vibra a minha emoção, ela vibra a minha intenção, ela vibra a minha expressão, ela vibra a minha experiência e ela vibra o meu objetivo ao ser alcançado. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Vai depender de quem a profere. Jesus, quando ele proferia os seus sermões, quando ele encantava com a sua palavra, ali estava refletido toda uma condição de amor, de afeto, toda uma condição de ensinamento real, toda uma condição de libertação. Enquanto palavras profanas e destruidoras, aquelas que condenaram Jesus, colocou ele na cruz, a palavra, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, é a palavra da libertação. Todos nós podemos escolher a palavra dizer. Todos nós podemos escolher o que nós queremos passar, mas tem que estar dentro, aqui. Será que estamos sendo verdadeiros, sinceros aqui e aqui? Às vezes nem tanto, às vezes sim, às vezes não. Mas eu posso continuar a aprender com a minha própria palavra, ouvir o que eu estou dizendo e procurar sentir. Então o que eu peço a Deus é que nos dê essa condição de usar a palavra com respeito, com força, com coragem, carregando dentro de toda a minha imperfeição a moral que Jesus sempre nos passou, grandes mestres iluminados da humanidade sempre colocou. Eu peço a Deus que nós possamos entender a palavra apego e desapego, possamos entender o que dizemos todos os dias e como o fazemos, e qual a mensagem que nós queremos deixar para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Eu desejo para mim e para todos vocês, em todos os lares, que a palavra de amor, mais uma vez de força, de cura, de esperança e de fé possam prevalecer. Que Deus abençoe a todos nós. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar.
Aos teus pés me rendo, pois a tua